Olá pessoal, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Agora são exatamente 4 horas e 51 minutos, hoje 12 de março de 2026. Está entrando no ar Conexão Prosperar Sem Errar. Logicamente, estamos no propósito DVM, que serão 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Estamos enfatizados aqui pelo está escrito, a segunda fase. Nós tivemos o início dessas lives desde o dia 1º de janeiro desse ano. Na primeira fase do está escrito, os 40 dias primeiro do ano, está escrito. E nós fizemos a literatura bíblica. E em fevereiro nós passamos aí com gestões, explicações e decidimos fazer a segunda fase do está escrito, ou seja, para aumentar mais a disciplina, dar mais uma oportunidade para aqueles que não pegaram a primeira parte. E eu creio que você está aqui hoje porque você quer pegar essa fase, essa segunda fase do está escrito. Então chega para cá, vamos nos aproximar aí dessa grandiosa palavra de Deus. E hoje está fantástico, você não tem noção. Hoje a parada hoje aqui tá louca. Hoje é caso de mudança, hein? Hoje tem mudança. Então vamos procurar nos moldar, procurar entender, ter um tempinho para a gente entender o significado do está escrito. Aqui a gente vai estar relatando momento único a qual o Senhor Jesus estava juntamente com os discípulos indo mais a fundo do seu ministério. E eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, que isso aqui é muito forte, pessoal. Você não tem noção de quanto isso aqui é importante, tá certo? E quero lembrar para você, vai estar rodando uns vídeos meus aí na internet, tá? Qual eu tô gravando. Tem um rapaz que está me ajudando aí, a gente está editando esses vídeos, uns vídeos diferentes, muito bacana. E pode ter certeza, esse vídeo vai estar abrindo mais a sua mente, vai dar mais disposição para você de ter as suas futuras escolhas com bom êxito, porque não adianta você só escolher uma coisa por escolher. Você tem que escolher e ser participativo dessa escolha, sabe? Você pai, você mãe, você escolhe lá um calçado bonito para o seu filho, né, pequeno, uma roupa. Mas se você se torna participativo quando ele usa aquela roupa, aquele calçado que você comprou para ele, não seria bom você só comprar a roupa e deixar ele andar de qualquer jeito, não. Você sempre tá ali de cima, colocando as rédeas, ó, tem que usar desse jeito aquilo. Minha esposa pega no meu pé pra caramba sobre isso e ela tem razão. Às vezes a gente dá aquele esquecimento, que é muita coisa na cabeça, e às vezes a gente não tem tanto foco e atenção para isso, mas a gente vai aprendendo, né, pessoal? Deixa eu colocar essa câmera aqui, sim, melhor isso, ficou melhor. Certo, pessoal? Então, ontem uma pessoa entrou aqui na live e depois eu fui na live dela e eu prestei bastante atenção no que estava dizendo. A gente tem que ter um compromisso interior, de mudança interior, de transformação interior, quando a gente permite. A gente tem que permitir Deus habitar na vida da gente. Talvez, mas eu não acredito em Deus. Eu não acredito em nada, porque eu já fui muito decepcionado com religiões. Não quero falar de religião. Não estou falando de religião não, meu querido. Eu estou falando de fé. Fé, para alguns, para outros, fonte de energia, para outros, áurea, enfim. Eu estou falando de algo que está dentro, tanto de você como de mim. A energia que a gente pode transmitir, a energia que a gente pode receber. Você já viu que quando você vai em uma casa de alguém, de um amigo, de um conhecido, e quando você chega lá, você parece que percebe que o clima tá pesado, parece que não tem estranho essa casa, tá? E a pessoa falando contigo, mas sua cabeça tá assim,
uma coisa está acontecendo que está muito estranho aqui. Porque você está captando aquela energia daquela casa. Por quê? Porque você, meu querido, eu, seres humanos, nós, terráqueos, somos receptor de energia. Nós transmitimos a nossa energia e recebemos a energia dos outros. Ou seja, nós transmitimos a nossa fé e recebemos a fé dos outros. Vamos dar um exemplo. Havia numa cidade uma mulher a qual a sua família era totalmente desprotegida de Deus. Mas tinha pessoas na sua família que o buscava Deus de fato e de verdade. Então aquela família ali, se eu não me engano, acho que era 6 moradores, 7, somente um, todos iam para um templo religioso, mas somente um procurava transformar seu interior, mudar a si próprio, ou seja, se arrepender, se perdoar, ou seja, procurava fazer a coisa certa. Somente um daqueles 7. Aí tinha um que era envolvido somente com a internet, o outro que gostava de fofocar, o outro que gostava de só envolvido com trabalho, esquecia de família, então enfim, uma família normal, né, brasileira. Só que havia uma diferença. Todos que aproximavam desse ciclo de família, você falava, tem uma coisa errada. A pessoa, eu vou falar algo para ela de mim, e a pessoa não dá nem moral. Ela quer sempre falar o dela. Aí essa pessoa tinha até um barracão de aluguel, né? Ela passou uns problemas, apertou e perguntou para essa família, olha, eu posso morar, eu pago aluguel, tudo, e foi. Mudou para lá. Beleza, daí tudo bem. Tranquilo? Só que a família dessa pessoa um dia chegou lá para visitar ela e ela estava igualzinho àquela família onde ela morava. E essa pessoa ia para a igreja também, ia para um templo. O que eu quero dizer para você? Somos receptor de energia e transmissor de energia. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala, o que você pensa, o que você olha, o que você ouve. Porque quando você pensa, você ouve. Seja um bom transmissor de energia. Não tem nada para falar? Não fale nada. Não vai falar da vida dos outros, não. Se não tem nada para dizer, fique calado. É melhor. Mamãe já dizia, boca fechada não entra mosquito. Ah, mas eu vi fulano, eu vi Beltrano, é isso. Você viu, fica para você. Ora por ela. Você fazendo isso, você está fazendo um bem para o seu interior que você não tem noção. Você está descontaminando a sua vontade própria. Sabe o que é descontaminar? Você está descontaminando o propósito maligno que quer agir na sua vida. Você tem um propósito, meu querido e minha querida. O seu propósito é de mudar a sua vida, de mudar o seu interior e também auxiliar na mudança dos outros. Esse é o seu propósito. Esse é o propósito do ser humano. Você mude você, alicerça você e estende a mão para os outros. Então, primeiro você. As pessoas nem entendem sua mudança, não compreendem. Por quê? Porque vai achar um absurdo. E como? Ah, esse aqui fazia isso. Eu vou te falar de mim. No dia que eu decidi mudar minha forma de pensar, até os da própria casa, até minha esposa falou, tem uma coisa errada com você, diferente. Se não era assim, realmente, não era daquele jeito. Mas eu me posicionei, eu tomei uma decisão de mudar. E é ruim, cara, porque você vai ouvir muita coisa. E se você não tiver estrutura aí, você volta a fazer o que você fazia antes. Hoje ela compreende. Hoje minha esposa compreende o meu posicionamento. Ela entende. A gente traz os pensamentos e sabemos o que é. Tipo assim, a gente sabe o que é certo e o que é ruim, mas a gente sabe muito mais. A gente olha um pro outro e a gente já sabe até o que o outro está pensando. Porque há conexão. Então não pode deixar passar, não pode deixar acabar essa conexão. Isso é o propósito, principalmente de um casal.
Tem que haver conexão entre o casal. Só de olhar um para o outro tem que saber o que está pensando. Telas, é difícil. É difícil, pessoal. A coisa mais difícil é entender a cabeça de uma mulher. É difícil. Mas quando a conexão é fácil. Olhar fala tudo. E aqui na palavra de Deus, Jesus, ele pegou um certo momento, uma situação, e subiu ao monte, chamou os discípulos à parte. Mas tinha uma multidão seguindo ele. Ele queria falar para os discípulos aquilo. Ou seja, essa palavra foi destinada aos discípulos. Foi destinada a todo mundo? É ótimo. Mas foi principalmente para os discípulos. Então, não escandalize. Tem coisas na palavra de Deus que não é para todo mundo ouvir. Às vezes, somente aqueles que frequentam a igreja. Por isso que quando você pega uma mensagem e quer transmitir essa mensagem para a pessoa não entende. Ela fica perdida. Hã? Porque aquela palavra não é para ela. Ela tem que beber do leite, ela tem que... ela se torna uma criança quando se volta para Deus, ela tem que começar devagar. Então não se escandalize com isso. Mas vamos lá à palavra, que hoje está fantástica. Diz assim, no capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, ou seja, Jesus viu a multidão, que tinha muito, e se tem essa multidão, então para mim falar, se eu estiver embaixo, eles não vão ouvir. Olha para você ver a matemática do som. Você pode perceber, se você estiver aqui no solo e conversar com uma pessoa de uma altura, às vezes ela não compreende. Mas só de o fato de você subir no muro e falar da mesma altura, a pessoa ouve melhor e compreende. Desde essa época antiga. Então Jesus já sabia. Vou subir no monte. Vou subir no monte. Eu estou vendo que tem muita gente, eu vou assentar aqui. E aproximar os discípulos, ou seja, para cercar Jesus, mas você não fica no seu lugar de vocês. E olha só. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, ou seja, como Jesus ensinava as pessoas? Com a palavra. Desde a fundação do mundo, Deus tem usado a palavra para mudar o ser humano. Ele usou a palavra para fazer o mundo, para formar o homem, fazer a mulher. Usou a palavra primeiro. Por mais que ele tocou, mas ele usou a palavra. Então, aqui ele já estava nessa situação. Jesus estava usando a situação aqui, usando a palavra para ensinar tanto aquele povo como os discípulos. E dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não está falando os pobres de espírito, que existe diferença entre pobre em espírito e pobre de espírito. Uma diferença gigantesca. Pobre de espírito é aquela pessoa que ela só tem pobreza dentro dela. As palavras delas são derrotas. As atitudes delas são totalmente contrárias de Deus. Certo? São totalmente contrárias. Você viu aquele ditado? O cara é pobre de espírito, me fez isso e aquilo. Fez uma coisa totalmente diferente. Ao invés de fazer a coisa correta, ela fez uma coisa errada. Então é uma pessoa pobre de espírito. Não existe prosperidade. Não existe riqueza na vida dela. Porque ela é pobre de espírito. Mas tem como converter isso aí em riqueza espiritual. Mas tem que saber se a pessoa está pronta para aceitar. E eu te pergunto, você está pronto para aceitar? Para sair dessa pobreza de espírito? E quando você sai da pobreza de espírito,
você passa a ser pobre em espírito, que é diferente. Porque quando você é pobre em espírito, você se desprendeu da pobreza de espírito e quer ter a informação correta. Então você está ali como se fosse um celular que você compra novo. Está lá na loja. Quando você compra o celular, você tem que colocar e-mail, você tem que habilitar todas as configurações. Então, ou seja, ele está ali bonito, valioso, mas ele está pobre em espírito, ele não tem memória, ele não tem nada seu, nada, não tem foto, não tem, ele nem te conhece, ele nem sabe que é seu. Mas quando você pega aquele celular e coloca um e-mail, vai colocando ali as plataformas e tudo, aí o celular vai entendendo, ele é o meu dono. Essa é a pessoa pobre em espírito. Então aqui, quando você se torna pobre em espírito e alguém te ensina a palavra de Deus, então quem está sendo seu dono não é quem está te ensinando. É as informações que estão chegando a você. Um celular do mesmo jeito. Eu estou manuseando, mas eu estou passando informações para ele. Então, quem é o dono dele são as minhas informações, não sou eu. E aqui, Jesus falou, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a pessoa pobre em espírito pega as informações que é a palavra de Deus e quem é o dono dela? Deus. Não é porque é Jesus. É porque Jesus é o próprio Deus. Bem-aventurado. E você sabe o que significa? O que é a palavra bem-aventurado, pessoal? Pessoal, a palavra bem-aventurado que significa abençoado. Abençoados, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E diz mais: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que choro é esse? É o choro que eu perdi um familiar. Eu tô chorando aqui porque eu levei um orçamento e não concluí. Deu tudo errado. Minha mulher largou de mim, meu marido separou, e meus filhos, eu choro. Eu tô lá levando tudo para o lado espiritual hoje. Esse choro espiritual é aquele choro de você não ter Deus. Abençoados os que choram, porque eles serão consolados. Seja, abençoados os que choram por minha causa, que não têm, e choram por me ter e não conseguem encontrar. E eu vou revelar a elas. Aí pegando a visão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, quem é manso não precisa fazer nada manso. Quem é manso já é manso. Até a resposta dela é diferente. Ela não tem nem pressa de responder, porque ela é mansa. É que é mansa no espírito. Estou falando só no espírito, tá? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não, Telvis. Estou numa causa na justiça, então eu vou ser respondido por essa causa na justiça. Presta atenção. Tudo espiritual. Que fome é essa? Que sede de justiça é essa? A Bíblia diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E aqui está falando o quê? Quem tem fome e sede de justiça. Então, ou seja, quem tem fome e sede do Espírito. Quem tem fome e sede do Espírito Santo, eles serão fartos. O que é farto? Vai ter equilíbrio. Tem a justiça por causa de algo e outra coisa assim. Mas aqui está falando do Espírito. Jesus está falando do Espírito. Ele não estava falando das condições a qual a pessoa estava passando, não. Ele estava falando sobre a espiritualidade. Jesus sempre foi espiritual. Ele nunca falou coisas materiais. Ele pronunciou algumas coisas materiais, pegou no barro, fez um lodo, passou, mas para que a gente podemos entender que o agir de Deus não precisa tocar. É a palavra, é no Espírito. E olha só, bem-aventurados
os miseráveis. Olha isso, errei. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia. Eu tenho misericórdia de fulano. Eu sempre ajudo ela com cesta básica. Não é essa misericórdia. Pode até ser. Mas Jesus é espiritual. Ele está falando de uma misericórdia espiritual. O que é misericórdia? Bem-aventurados misericordiosos. Ou seja, bem-aventurados aqueles que já têm meu espírito, são misericordiosos com si, contigo mesmo, e têm misericórdia com outro em poder ajudá-los. E eles alcançarão misericórdia. Porque estão pedindo essa misericórdia dentro deles. Bem-aventurado, de novo, bem espiritual. Jesus é show de bola. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, seja, o pobre de espírito, o pobre em espírito, melhor dizendo, o que choram no interior, o que tem fome e sede de justiça, né? Os misericordiosos e os limpos de coração. Então, ou seja, Jesus estava explicando aqui as bem-aventuranças. Eu vou explicar uma coisa muito forte aqui. Aguenta a mão. É espírito, limpo de coração, limpou o coração está limpo, não tem mágoa, não tem raiva. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Diz mais, bem-aventurados que... Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, agora. Presta atenção. Até aqui Jesus estava falando no espírito. Perseguição. O que é? Você é servir a Deus e dentro de você fica te acusando. Você não merece, você não pode, você não dá conta, você não consegue. Isso é perseguição, espiritualmente falando. E você tem que vencer ela. É a mesma coisa que bem-aventurados pacificadores. O que é a pessoa pacífica? A pessoa tem que ser calma, paciente, com o que fala, com o que pensa. Até em pensar sobre a outra. Limpo de coração, a pessoa está limpa, não tem mágoa. Procura limpar, não se preenche com coisa desse mundo. Aí Jesus fala assim, bem-aventurados sois vós. Agora a pessoa interpreta de várias formas, né? Mas é tudo espiritual, tá? Quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem tudo mal contra vós por minha causa. Olha só, Jesus falando algo aqui. Um código que aconteceu com ele, que vai acontecer conosco. Aventurado vós sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O que o Senhor Jesus, o que ele passou no deserto? Fome, teve suas necessidades. E ali o diabo falou, né, da ordem que Jesus tinha, e Jesus retrucou que tinha a palavra, estava escrito. E o diabo, não satisfeito, usou a palavra e uma mágica, transportando Jesus de um lado para o outro. E usou a palavra, e Jesus retrucou com a palavra novamente, no Espírito. Só que chegou um determinado momento que o diabo ele usou um ilusionismo muito louco, tirou Jesus daquele lugar, transportou para um lado e deu palavra, Espírito, poder. Aí Jesus falou aqui para ele, arreda-te, porque não cogita das coisas que vêm de Deus. Não é isso? E esse aqui, injuriarem, perseguirem, ou seja, está te injuriando. O diabo está indo sua mente te injuriando. Você não pode, você não vai, você não consegue. E fica pensando, quem é você?
Quem é você para querer mudar a sua história? Você não consegue, você nasceu assim. Olha seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, olha o cachorro. Olha tudo. Você não vale nada. Você roubou. Você lembra do dia que você roubou? Você lembra do dia que você cheirou uma droga? Você lembra do dia que você mentiu? Você lembra do dia que você viu pornografia? Então, seja, na sua mente. Mas por causa de Jesus, porque o Espírito, você está querendo mudar seu pensamento. Olha, entenda esse destravamento. Vai ter a segunda parte disso aqui amanhã. Então entenda. Aí o que Jesus fala para você se fortalecer? Para você ter um bom senso de saber que isso tudo é espiritual que você pode mudar? Isso aqui, ó. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus já estava falando aqui o seguinte, cara, presta atenção. Presta bastante atenção. Vai vir tudo isso contra vocês. Ó. Vai vir tudo isso contra vocês. Vão injuriar contra vocês. Vão falar mal de vocês. Vão perseguir vocês. Vocês vão passar fome. Vão ser injustos com vocês. Vão tentar te magoar. Mas isso aqui, Jesus não estava falando o que as pessoas iriam fazer com os discípulos somente, ou com aquelas pessoas. Mas estava falando assim, ó, dentro de você. Entenda. Isso que eu estou falando é o que está acontecendo dentro de você. Pegou o código aí? Jesus era espiritual, meu irmão. Ele viveu na vida terrena. Ele presenciou muita coisa. Mas ele era espiritual. Ele ensinava para as pessoas daquela época. E as pessoas compreendiam dessa maneira. Não, porque eu tenho que perdoar só meu irmão. Tenho que perdoar. Tudo bem, perdoar. Mas dentro dela ela se perdoava. Você lembra que quando Jesus começou, que a pessoa procurava Jesus para ser curado, Jesus fazia o quê? Ó? Sua fé te salvou, sua fé te curou. Vai, não peques mais. Porque existia a possibilidade da pessoa pecar de novo. E existe até hoje. Existe essa possibilidade da pessoa, por mais que ela recebe uma graça, uma bênção, uma transformação, dela pecar. Aí entra esse contexto. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças simplesmente é o espírito da pessoa. Tratando do espírito, o interior da pessoa. E uma vez tratando do interior da pessoa, e ela permitir que Deus age, ela destrava a mente. Ela consegue entender e compreender que o Senhor Jesus estava falando com todos eles, com todos, com os discípulos, com o povo que estava ali, mas cada bem-aventurança dessa servia para alguém. Às vezes, uma bem-aventurança servia para 50 pessoas, outra para 2, porque precisavam ouvir aquilo. As demais que não compreendiam, entendiam que, eu tenho que ser sim só com o meu próximo. Eu tenho que ser, o povo está me perseguindo porque eu sou da igreja, B, A, C. Vai ter essa perseguição, isso é notório. Mas a maior perseguição é o que está dentro de você, meu amigo e minha amiga. A perseguição maior que existe é o que está dentro de você. É o que te impede de dar o primeiro passo para a vitória, o primeiro passo para a salvação. Quando você permite que Deus age dentro de você, você dá um passo positivo. Você permite que aquele passo ele venha trazer benefício, mudança para o seu interior.
Jesus, ele estava falando as bem-aventuranças, mas as pessoas entendiam que era o momento, o local, as pessoas, mas não era. Poderia servir para algumas, mas Jesus era espiritual. Ele ensinava no Espírito. Cara, é muito forte isso aqui. Nem... Olha, pra você ter ideia, eu não compreendi isso aqui. Tudo que Jesus ensinou é no Espírito. Ah, que você tem que ser assim, não adulterar. Mas antes lá, você tem que entender de você. Primeiro é você. Não adianta você perdoar a pessoa se você não se perdoa. Não adianta você querer justiça, mas você não faz justiça com você. Um exemplo claro. Ó, você tá com colesterol alto, você tá com problema de saúde. É justo Deus te dá saúde, sendo que você não cuida da sua saúde? Entendeu? É justo Deus te dá saúde, sendo que você não está trazendo saúde para você? Bom dia com alegria, Georgia. Chegou aí, ó. É, a mulher brava demais. Então, quando os ensinamentos do Senhor Jesus, nada era material. Tudo era no Espírito. Pega a visão que eu estou te falando, tem um tempo. Se Jesus falar para você, olha, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Por quê? Não é você fazer justiça para as pessoas. Não é você alimentar as pessoas. Não. É porque você está com fome de justiça. Então, antes de eu passar o meu conhecimento para as pessoas, eu tenho que absorver para mim. Já vi aquele ditado popular? Um cego não consegue guiar outro cego. Então eu tenho que enxergar primeiro para me guiar o cego. Entenda? Compreenda. Vou voltar de novo nas bem-aventuranças aqui para você entender. Tá? Assim. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles é o reino do céu. Não está falando que os pobres de espírito, não. Pobre de espírito é pessoa que fala, pô, o cara tem espírito de porco. O cara tem espírito pobre. Ô, pobre de espírito. O cara não faz nada certo, faz um lambão. Mas quando falam pobre em espírito, é uma pessoa que não tem Deus. É uma pessoa que é... Um mendigo mora na rua, não tem onde morar, não tem o que comer. É mendigo. Então, mentaliza isso aí. Converte esse mendigo, você. Eu não tenho Deus. Eu não tenho o que comer. Eu não tenho onde morar. Eu não tenho Deus. Então, pobre em espírito. Bem-aventurado os que choram, porque serão... Ah, eu estou chorando porque perdi um familiar. Estou chorando porque eu perdi um contrato. Não. Você está chorando porque você tem que mudar você. Desperta, destrava a mente aí, filho. Jesus, nada. Jesus nunca falou nada material, sempre falou tudo espírito, no espírito. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O povo é ignorante, o povo é arrogante, o povo é brabo, o povo é nervoso. Então, primeiro, eu tenho que ser manso. Primeiro eu tenho que procurar mudar no interior. Pega a visão. Pega a visão aí. Certo? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí, a pessoa tem fome, ela tem sede, não é só de corpo, água, comida, mas é fome de justiça, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus fala aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, se eu encontrar essa fome, matar minha fome, que é o Espírito Santo, e matar minha sede de justiça, que é o Espírito Santo, eu serei farto. Eu terei prosperidade, eu terei riqueza. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Eu tenho que ter misericórdia comigo. Com os outros, sim, mas primeiro comigo. Eu tenho que ter a misericórdia comigo, com a minha mente.
Eu tenho que largar de ser besta e querer as coisas só para mim. Eu tenho que largar de ser besta e achar que eu sou certo. Você não é certo pra toba nenhuma, filho. Você está se esforçando para se consertar. Você só vai ser certo quando você permitir que o Espírito Santo habita dentro de você. Eu estou quebrando essa religiosidade sua. Para de querer pôr obstáculo no que eu estou falando para você. Ah, mas o meu pastor. Ah, é o padre. É a igreja. Não. Estou falando no Espírito. Deus fez tudo com a palavra. Deus não pegou nada. Nada, nada. Você pode olhar. Lá não fala na palavra de Deus que Deus pegou o barro, como a gente costuma. Que pegou o barro e moldou o barro. Não. Façamos o homem à nossa imagem. Ele falou primeiro para depois pegar. Então, primeiro é a palavra e depois o fazer. E aqui, do mesmo jeito, é o Espírito. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão Deus. Ou seja, se a pessoa tem um coração limpo, se a pessoa não tem mágoa, não tem raiva, não tem rancor, esses bem-aventuranças tudinho está assim. Você vê que cada vez está funilando. Começou lá com pobre em espírito, depois foi com que choram, depois com os mansos, depois com fome e justiça, com os misericordiosos, e agora está os limpos de coração. Tipo assim, ó, você tem mágoa? Tenho. Limpa seu coração, filho. Se não limpar seu coração, você está perdido. E vem, bem-aventurados os pacificadores, ter pacificação para as pessoas, paciência. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Aí sim, quando você está no contexto de funilização do seu pensamento, quando você funila, sabe? O efeito de funilamento de venda, quando a pessoa fala, não, vou fazer a funilação aqui, vamos captar os seus, vamos agir o marketing, vamos captar os seus compradores, o seu produto, vamos colocar o seu produto ali e vamos fazer um funil para achar o comprador certo, para achar o cliente certo. Olha para você ver que tem tudo a ver com prosperidade, riqueza, tudo a ver com venda, o que Jesus fala. E a pessoa não compreende, eu estou compreendendo aqui. Tem um funil. Então, primeiro, para chegar lá, você vai ter que parar de ser tem uma pessoa que tem um espírito ruim, você é uma pessoa impaciente, você tem que parar de ser assim, você tem que limpar seu coração, você tem que confiar em Deus, vai estar funilando, até chegar esse momento aqui, ó. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Ou seja, justiça não está falando que era Jesus? Então, você vai ser perseguido, porque você está escolhendo, não é o bolo. Você está escolhendo a cereja do bolo, a parte principal do bolo, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Bem-aventurados sois vós quando enjoelharem, perseguirem, mentindo disserem tudo contra vós outros, por minha causa. Beleza? Aí aqui, você está lá no extremo da libertação, sabe? Está lá no finalzinho, está bem aqui na pontinha já para, pá, explodir. Bem que, pá, nossa, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo. Reserva de pensamento. Vamos lá reservar seu pensamento para as coisas boas, vamos lá fazer reserva. Está bem que, bem, quase explodindo. Aí você tem, pai, eu não estou aguentando mais, Deus. Ai, Senhor, ajuda. Ai, eu não estou aguentando vencer eu mesmo, é muito problema. Ai, eu sou difícil, Deus. Eu sou uma pessoa ignorante, arrogante. Meu Deus, está difícil. Aí Deus fala uma coisa bem pequenininha. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí você está lá quase, ou seja, jogando a toalha. Não estou aguentando. Aí Deus fala assim, cara, exultai você. Alegra-te. Porque persegui as pessoas antes de você por causa do meu nome, por causa de Deus, por causa da minha presença. E é grande o galardão, você não tem noção disso. Se você está chegando até aqui, alegra-te. Sorria. Aqui não vai ficar pior não, agora vai ficar bom. Na mente. O
Senhor Jesus estava usando a mente, a palavra, e a pessoa pensar. Levando a pessoa a pensar. Levando eu a pensar, levando você a pensar, levando aquelas pessoas, os discípulos, que andou com ele, a pensar, a entender. Cara, esse aqui é muito forte. É um código muito louco. É um código muito louco. Isso aqui não... E olha, se eu ler depois isso aqui, eu vou entender de outra forma. Mas eu tô vendo que é tudo no espírito. Nada material. Nada que eu tenho que fazer para os outros. Nada que eu tenho que fazer para mim, para as pessoas. No trabalho, não. É tudo dentro de mim. Cara, é muito forte. As bem-aventuranças, tudo bem, serve para uma situação, mas as bem-aventuranças é principal para dentro de mim. Ou seja, é um concerto. Ou seja, é um concerto ao qual eu tenho que fazer, praticar e ser espelho para os outros. Você é, entenda, você é um espelho para as pessoas que estão em sua volta. Nós somos espelhos para as pessoas que estão em nossa volta. Nós somos este espelho. Você é este espelho. Você reflete os pensamentos de Deus. Você reflete o que está dentro de você. Se você reflete os pensamentos de Deus, está dentro de você Deus. Mas se você reflete maldade, está maldade dentro de você. Você lembra, eu estava te falando agora dessa família na cidade? Ou seja, a contaminação, o espírito que a pessoa tem é tão ruim que ela contamina os outros. Ou seja, o reflexo dela, a energia dela, a fonte dela, contamina as pessoas que chegam com a maldade. Mas quando você é uma pessoa bem-aventurada, que você tratou o seu interior, você tem tratado, e mesmo que você convive com esse tipo de pessoas, você passa a contagiar, iluminar aquele ambiente. E as pessoas começam a perceber e até falar, comentar: pô, tem uma coisa errada com essa pessoa aí, pô. Eu faço tudo de errado contra ela. Não era para fazer aquilo, mas eu faço de pirraça para ver até onde que ela vai, e ela tira de letra. Ela é tranquila, ela é pacífica, porque há dentro dela o Espírito de Deus. Ela passou essas fases da vida. E lembrando que isso aí é fase, tá? É fase. Cada bem-aventurança dessa aí a gente percebe que é fases. É fases da vida. Não é a fase da vida exterior. É fase da vida interior. É fase interna. Quero que você entenda isso aí. São fases internas. Fases a qual poderá mudar a sua vida. Fases a qual você pode transformar seus caminhos. Entenda. Você é uma fonte. Você é uma das principais fontes na sua família, no seu trabalho. A sua fonte está ali, ó, redondinha. Sua fonte está ali, com energia top, corrigido, trabalhando a todo vapor. Mas quando você passa a ouvir as pessoas: oi, Jack. É isso aí, bom dia, com alegria, seja bem-vindo, tá? Quando você passa a alterar a sua energia, a sua fonte seca, e você começa a captar coisa errada pra dentro de você. Sua vida não muda. Sua vida fica pior. Então você tem que compreender que você é uma fonte de energia. Você é uma fonte verdadeira. Você não é uma fonte falsa.
Uma fonte falsa aí dá uma oscilação de energia, volta, ela vai e queima com facilidade. A verdadeira não pode dar oscilação de energia, ela segura o tranco, ela tá ali segurando. Porque além da fonte, ela tem alguém que guarda ela, tem um fusível. Ela tem as proteções que são um componente eletrônico para não queimar. A fonte. Mas ela queima ainda porque ela é matéria. A única fonte que não queima chama-se Jesus. E você? Qual tem sido a sua fonte de energia? Qual tem sido o caminho que você quer trilhar? Qual tem sido a bem-aventurança que você precisa ouvir e moldar o seu interior? Qual atitude você deve tomar com as suas situações que acontecem? Onde está o seu alicerce? Onde está o teu chamado? Onde está o teu propósito? Você tem um propósito. E o seu propósito primeiro é com você. O seu propósito primeiro é com você. Eu vou abrir uma live aqui e vou começar a contar a história da minha vida e tarará, tudo bem. Ótimo, legal. Exemplos formidáveis que você passa. Mas além disso, o que você pode passar para as pessoas? Não, tem a mesma experiência de vida que a pessoa e tal, ótimo. Mas qual que é a fonte? A fontezinha lá, o impulsionador da sua transformação de vida. É Jesus. É Jesus. Mas esse Jesus, essa fonte está dentro de você? Ou você só abre a live aí para contar historinha? Que eu vou apresentar aqui uma planilha de gestão financeira, porque eu sou muito próspero, eu ganho bilhões e milhões e tarará. Eu me espelho nessas pessoas, não, me espelho em Jesus. Esse não teve falha. O homem pode ter falha. Lógico, a gente simpatiza com pessoas aí formidáveis, né? Inteligentíssimas. Estão aonde estão hoje por causa da sua inteligência, por causa da sua sabedoria, que ele tem pedido para Deus. Mas não é por isso que eu tenho que me espelhar nessas pessoas. Eu tenho que tirar esse sentimento. Eu tenho que me espelhar em Jesus, que deu a sabedoria e a inteligência para ela. Porque eu quero também ter. Entendeu? Pegou o espírito? O código? Então, o código é esse. Não é o que as pessoas fazem ou são que vai mudar a sua vida. E sim o que elas é. Se elas colocam a verdadeira fonte dentro de si, que é o Espírito Santo, que é Deus. E é isso que você tem que entender, meu amigo e minha amiga. Você tem sido essa fonte. Você tem procurado ser um bem-aventurado? Que merecedor, nós não somos merecedor de nada. Somos merecedor por causa das nossas dedicações que fazemos aqui na Terra. Certo? Porque uma vez uma pessoa falou para mim, não, mas você não pode ser assim não. Quem disse para você, onde está escrito que você não é merecedor? Quando se falar em contexto em Deus, filho, eu não mereço nada. É honra e glória tudo dele. É para honra e glória o nome dele. Nada é para mim. Porque eu permito ele me governar. E se ele me governa, aí eu governo aqui embaixo. Aí beleza, aí firmou. Tá tudo certo entre a gente. Aí as pessoas vão olhar o contexto e vão começar a crescer. Aonde que eu falo para você? Você tem que se espelhar nas pessoas do que elas fazem? Sim. Onde ela chegou, a conquista. Mas se espelhar 100% em Jesus. Por quê? Porque foi através de Jesus. Foi aquela pessoa o Espírito Santo usou aquela pessoa. Ou seja, Deus, através daquela pessoa, está mostrando a prosperidade, a riqueza, a mudança de vida. As bem-aventuranças. Então você tem que compreender isso aí. Não é fácil? Eu disse que seria fácil, pessoal. Eu disse que seria fácil acreditar nisso. Eu disse que seria fácil crer e acreditar que você pode mudar de vida assim, estalar de dedo, parte mágica.
Não é não? Por que não é? Para você que é mãe e pai, para educar um filho, tá até hoje educando, você é pai e mãe, né? Até hoje tá pegando no pé, o menino tá lá com 20 anos, 25, e você falando. Imagine quando você, por si próprio, toma a atitude de mudar. E você não tem ninguém para puxar a sua orelha, a não ser a palavra de Deus que puxa a sua orelha, que você não vê, que é o Espírito Santo. Então não é fácil. Você é pai e mãe, você pega no pé do seu filho, você explica pro seu filho, não faz isso, não é aquilo. Ele te acha até um chato. É, né? Ele tá te vendo. Ele tá te vendo. E Jesus que você não vê? O Espírito da palavra que você não vê? Você vai chamar de chato também? Sobre isso que eu tô falando pra você. Esse é o código de hoje. É muito forte isso aqui, pessoal. Ou vou ter que escrever isso aqui. Aprenda a funilar seu entendimento. Para que o Espírito Santo transforme sua vida. É isso mesmo. Escrevi. Então aprenda a funilar o seu entendimento para que o Espírito Santo transforme sua vida. E como você vai funilar seu entendimento? Através da palavra de Deus. Não é entendimento humano. Não é chegar e pegar e ler a Bíblia, conhecer o que está escrito, onde está escrito. Não. É ler a palavra de Deus. Buscar entendimento, direção, compreensão, para que venha o entendimento. E esse entendimento vai transformar sua vida, vai mudar sua forma de pensar e de ver as coisas. Tá certo? Amanhã nós daremos continuidade, que está muito forte. Olha para você ver, hein? Nessa semana nós estaremos, olha, hoje, né? Hoje, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Até segunda-feira nós estamos só no capítulo 5 de Mateus. E dia após dia, só coisa forte. Você não tem noção. Cara, isso aqui é muito forte, mas... Então vai lá, nós estamos lendo o capítulo de Mateus, o capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo 5 inteirinho. Muito forte, você não tem noção. Hoje já começou a pancada no espírito. É amanhã, hein? Bem amanhã. Às 10 para as 5 da manhã, no Conexão Prosperar Sem Errar. Participar. E entender, traz sua Bíblia, tá? Traz uma caneta, já deixa um caderno, uma caneta aí para você fazer suas anotações. Certo? Vamos orar? Respira fundo. Relaxa. Você acordou agora. E mal acordou, você já conectou na internet aqui comigo, na live. Porque você está com sede de entendimento, de compreensão da palavra de Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço em favor dessas pessoas a qual está participando dessa live agora. Meu Deus, às vezes até para mim, eu preciso da Tua direção. Eu preciso ser essa fonte. Eu preciso ser a própria mudança, para que através de mim, não somente eu, minha alma, mas as pessoas que estão em minha volta e as que ouvem a minha voz, venha ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada. Quantas vezes eu li essa passagem e entendi de uma forma,
E hoje foi me revelado de maneira diferente. Graças eu te dou, Senhor, por isso, pela tua misericórdia com a minha pessoa. Eu te agradeço por todas as pessoas que estão passando em minha live, que não passaram em minha live, que vão assistir a gravação. Que o Senhor ilumine o lar, a casa, a família, o trabalho, o casamento, os entes queridos, os vizinhos desta pessoa. Que aonde chegar esta mensagem, chega também o teu Espírito, chega também a tua paz, a tua bênção. Às vezes ela não compreende e não entendeu o espírito da palavra, assim como um dia eu não entendia também. Mas hoje eu entendi de uma forma diferente. Faça, meu Pai, nos faça entender mais a tua palavra. Nos faz a compreender mais o sentido da vida, o propósito. Nos faz entender que o Senhor está acima de tudo. Nos faz compreender e aceitar que o Senhor está na direção de tudo em nossa vida. Consequentemente ou inconsequentemente, o Senhor está à frente de nossas vidas. Independente se a pessoa permite o Senhor agir ou não, conhece o Senhor ou não, acredita no Senhor ou não, nós sabemos que o Senhor está na direção. E quando o Senhor está na direção, o barco não vira. Não acontece acidente de percurso, não acontece tragédia. Não acontece problemas, pane, porque o Senhor sempre está na nossa direção, na direção daqueles que permitem. Se existe alguém fraco, meu Pai, que o Senhor fortalece essa pessoa. Se existe alguém caído, que o Senhor levante, mas traz a existência de cura interior para esta pessoa. Nos cura, nos dê sabedoria e entendimento e nos prepara para o que está por vir. Em breve estarei falando, Senhor, que o Senhor já consagre e abençoe essa nova jornada, a qual eu irei percorrer daqui uns dias. Seja comigo, ilumina meus passos, me abençoe, me guarde e abençoe essas pessoas também. Senhor, consagra o nosso pensamento, a nossa visão, a nossa boca, consagra o que nós falamos, o que vemos, o que pensamos, nossa mente, nosso conhecimento, o que respiramos, consagra o nosso coração, consagra o sangue que circula no nosso corpo, cada organismo, partícula de moléculas, de células, cada articulação, cada coisa do nosso corpo, consagra a nossa vida, consagra a nossa alma, consagra a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos da esquerda, da direita, do fundo e da frente. Consagra, Senhor, os nossos entes queridos, nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, aonde a gente for, a condução, o ônibus, moto, carro, a pé, bicicleta, aonde a gente for, que o Senhor consagre a nossa vida, que possamos ir e voltar em paz e segurança. Obrigado por tudo, Senhor, pois eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Bora pra cima. Quinta-feira, né? Amanhã, sexta-feira. E nós não podemos perder o foco, certo? Não perde o foco, não desista dos seus sonhos. Faz o que tem que ser feito hoje. Já faz o que tem que ser feito hoje, não deixa pra amanhã não, certo? Amanhã estaremos aqui novamente às 10:55 da manhã no Conexão Prosperar Sem Errar, com o propósito TVN, disciplina, vitória, nova mentalidade, com a palavra do Está Escrito, tá certo? Vou esperar vocês aqui, tá certo? Eu vou esperar vocês, eu tenho certeza que vocês vão vir, beleza? Forte abraço a todos e lembre-se, prosperar sem errar é a opção de vida. Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã.